Tirar aqui a máscara um pouquinho. Queria cumprimentar a mesa, na figura do colega Matheus e de Rânia, que presidem a Frente Jovem Parlamentar. Não sei quem conhece aqui, a Frente Jovem Parlamentar foi um trabalho de jovens vereadores, começou aqui pelo lado do Sertão, do Agreste, e aí já tomou Pernambuco todo, chegou lá na minha terra, Vitória de Santo Antão, a convite do colega Nalisson. E é um trabalho fantástico que a frente está fazendo, reunindo jovens parlamentares, vereadores, para conseguir espaço político, formação e por aí vai. Então, queria cumprimentar a mesa, na figura dos nossos colegas, Rânia e Matheus Leite. Cumprimentar a todos que estão assistindo aqui, na figura do colega vereador Ronaldo de Itambé, em nome dele, cumprimentar a todos. E do empresário Helder Carvalho, que não é vereador, mas está aqui assistindo. Ele é proprietário aqui do Estúdio C. E, finalmente, cumprimentar a todos do evento, na figura do nosso presidente, o Léo Doar. Bom, gente, meu nome é André Carvalho, tá? Eu sou vereador de Vitória de Santo Antão. Não sei se todo mundo conhece Vitória, mas é uma cidade que fica a 50 quilômetros do Recife, capital pernambucana. E na minha cidade, a gente tem uma história lá de mais ou menos, em torno de 10 anos, militando no município. Eu me graduei em Publicidade e Propaganda, fiz mestrado em Comunicação Social e concluí o doutorado também em Comunicação Social na Universidade Federal de Pernambuco. E minha história se confunde um pouco com a história política. Eu não vim de militância de movimento estudantil, não tive pais que eram vereadores, nem foram deputados, ou seja, minha trajetória na cidade inicia de maneira independente. E como eu tinha uma habilidade em comunicação, eu inventei aí de ser picado pela mosca azul, como diz a história, de gostar de política. E tentar dar um jeito na minha cidade, né? A gente tinha vereadores lá que se reelegiam a 10 mandatos, deputados. Minha cidade é muito forte, né, Vitória? São 3 deputados estaduais, um deles também tinha 10 mandatos. No primeiro mandato dele, não existia nem celular, não existia internet, não existia nada, ainda estava na ditadura militar, veja só. E aí a gente via essa realidade de desigualdade na cidade e via a realidade de perpetuação dos mesmos modelos políticos. E como eu tinha uma profissionalização, a graduação em comunicação, né, publicitário, eu comecei a me envolver com a política local. O primeiro partido que a gente resolveu trazer para a cidade, que eu resolvi disputar a primeira eleição, era o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Só depois eu me dei conta da bobeira que era trazer o PSOL para o interior, porque era uma confusão, a turma dizendo que ia espalhar maconha, aborto por aí, uma campanha difamatória da bexiga. E, mesmo assim, a gente logrou êxito. Na minha primeira eleição, eu fui candidato a deputado estadual em 2014, eu tinha 2 coisas na minha cabeça. A primeira era o seguinte: eu sabia que eu não ia me eleger deputado estadual. Mas eu queria ter uma votação que me ajudasse a ser eleito vereador na próxima. Então, eu queria ter 2.000 votos, porque com 2.000 a gente se elegia com folga. E aí, eu imprimi um monte de santinho, 30.000 santinhos, e pensei, não é possível que se eu distribuir esses 30.000 santinhos com o meu número, conversando de um por um, eu não tenha 2.000 votos na minha cidade e região, né? E aí a primeira lição que eu tive disso tudo era a gente escolher bem o público-alvo, ou seja, escolher bem o eleitor que a gente vai discutir. Porque na minha cidade são 150.000 habitantes, 80.000 eleitores, quem é vereador sabe, tem muito eleitor, chega no final da campanha e se vende. Aí o vereador trabalha com um trabalho de convencimento o tempo todinho, passa 2, 3, 4 anos, quando chega lá, chega uma cesta básica, o caba com fome, precisando, na lógica dele está correto, né? Ninguém vai falar em ideologia ou opinião política se está passando fome. E aí ele vendia o voto e não dava em nada. Então, desde o começo, eu comecei a trabalhar com o eleitor de opinião na minha cidade.
O que é o eleitor de opinião? Aquele eleitor, primeiro, que não estava vulnerável, não ia se vender, tinha uma certa independência profissional e tinha um esclarecimento. Acaba sendo aquele com maior escolaridade, com maior renda, e foi com ele que a gente começou a divulgar. E aí eu fazia um trabalho de formiguinha. Não tinha nenhuma estratégia grande de comunicação, não, Matheus. Eu chegava de um por um, conversava, explicava minhas propostas e entregava. Quando abriu a urna, foi minha primeira eleição surpresa. Tive 2.086 votos. Eu digo, pronto, eu já tenho um mote da eleição de vereador. Qual era o mote? Pessoal, eu tive 2.000 votos para deputado estadual e quero ser vereador eleito. Quando o povo via que eu tive 2.000 votos para estadual, mesmo sendo liso, que eu ando até hoje de bicicleta, a turma pensava assim, bicho, esse bicho vai ganhar, porque teve 2.000 votos para deputado estadual, ele vai ganhar para vereador. Então, a segunda lição que eu aprendi na minha experiência disputando campanhas a vereador e a estadual, foi a gente passar uma sensação de viabilidade para o eleitor. Não adianta, se o eleitor achar que você não vai ganhar, você pode ter a melhor ideia do mundo que você não é eleito. Então, a primeira eleição para a estadual, embora eu não vencesse, a minha humildade de trabalhando de um por um e a simplicidade, teve um resultado na eleição seguinte, de mostrar ao eleitor que eu era viável, que eu podia ganhar. E aí eu fui para a minha segunda eleição, ainda no PSOL. O povo ficou com medo de eu ganhar e começou uma campanha contra mim dentro das igrejas, imagine só. Ainda não tinha aquele fenômeno do bolsonarismo, daquela campanha reacionária no Brasil todo. E eu comecei a discutir melhorias para o transporte universitário. Eu acordava todo dia, 4h30 da manhã, pegava o ônibus às 5h30, ia para Recife, no transporte universitário, estava me graduando em publicidade, estava fazendo já o mestrado em comunicação, na verdade, e voltava todo dia. E aí eu comecei a ver a realidade do transporte, que eu utilizava no dia a dia. Então, era ônibus com janela quebrada, quando chovia, chovia dentro, chovia fora também, chovia de todo jeito, a gente tinha que abrir guarda-chuva dentro do ônibus, tinha buraco no chão. A gente começou a fazer protesto pela melhoria do transporte universitário, que não era uma obrigação da prefeitura, porque a prefeitura ela tem a obrigação em prestar o serviço de educação para o ensino básico. O ensino superior não é de responsabilidade. Mas aí, com a militância política da gente e a organização, a gente começou aos poucos que os prefeitos se comprometessem a renovar toda a frota. E ali, os estudantes viram em mim uma liderança. Eu, sem saber, sem perceber, eu me tornei uma liderança política naquela comunidade ali, que eram de 1.000 a 2.000 estudantes. Então, aí vem minha terceira lição. Como a gente se tornar uma liderança política? Porque isso precede a comunicação. Você pode ter a melhor estratégia de comunicação do mundo. Se você não for uma liderança, você não tiver a capacidade de diálogo, a capacidade política de reconhecer prioridades, de negociar conflito, de saber o que priorizar, de como se portar nas instituições e fora delas, que isso é uma coisa, minha gente, que não tem graduação. Ou a turma aprende na escola da vida, fazendo política no dia a dia, e aqui todo vereador sabe como é isso, ou não aprende. Você pode ser doutor na gota que for. Se o caba não tiver passado por eleição, lutado por um voto, ele não sabe o que é ser uma liderança, não sabe o que é ser eleito. Então, a gente aprendeu, primeiro, sobre como escolher melhor o público-alvo. Então, isso é uma primeira lição de comunicação política. De quem eu quero o voto. Você não vai brigar pela cidade toda. Você vai escolher uma comunidade. Tem gente que luta pelo bairro, tem gente que luta pela cidade toda, tal, mas você tem que escolher ali aquele público que você tem uma certa confiança que ele vai com você até o final. Segundo, a gente precisa ter liderança. E para ter liderança tem que ter uma causa. E a minha causa era o transporte universitário. Então, como a gente sempre lutou junto aos estudantes, e estudante, vocês sabem, né? Quando a galera se apaixona e defende uma causa, convence a avó, etc. Eu lembro que saiu uma pesquisa na época, a turma veio me perguntar, André, como é que tu tem voto entre os eleitores de 60 anos ou mais? A turma não sabe nem quem é tu. Porque os estudantes em casa, escutavam minha história, era criado com vó,
e dizia, vovó, voto nesse menino aqui, eu estou precisando de transporte, não sei o quê, não sei o quê. E aí a gente logrou êxito político. Eu não consegui o mandato, tive 2.000 votos pelo PSOL, meu partido não atingiu o quociente, fui o 8º mais votado da cidade e não me tornei vereador. Aí veio aquela decepção do pessoal, poxa, rapaz, como é que aconteceu? Como é que você é o 8º mais votado, 11 vagas na época, hoje são 19. 11 vagas, foi o 8º mais votado e não se elegeu. E aí eu comecei a buscar estratégia política também. Então, a comunicação política, né, o marketing político, ele é feito, como diz o nome, de comunicação e de política. Mas a política vem antes da comunicação. Você tem que se constituir como uma liderança, se fortalecer, que é isso aqui que cada vereador, tenho certeza que sabe. E a comunicação, ela vem como uma estratégia. Muitas vezes, como a comunicação é uma coisa muito disseminada, todo mundo tem rede social, toda a cidade tem rádio, divulgadora, a gente começa a pensar a comunicação como uma divulgação. Pensa assim, divulga meu nome, aí chega num bloco de carnaval, coloca o nome ali, coloca o nome na rádio, vai soltando meu nome. Mas o teu nome está associado a quê? Só o teu nome? Então a comunicação, ela não é divulgação. Comunicação é estratégia. Não adianta divulgar o seu nome se atrás do seu nome não vier um conceito, não vier uma razão de ser do teu projeto. Então, quando as pessoas escutavam meu nome, André Carvalho, etc., etc., pensava assim, é o menino que arenga pelo transporte. Tem um conceito. E uma coisa importante, você se constituiu como liderança. Você tem uma causa, ou seja, um propósito. O seu mandato, você luta pela saúde pública, luta pela causa animal, luta pelo transporte universitário, luta pelo seu bairro. Então, você tem a causa e tem a liderança. A comunicação, ela vai fazer com que o eleitor, as pessoas certas, o público-alvo, conheçam o seu trabalho. E aí precisa de distribuição do seu conteúdo. Você pode ser o cara mais arretado do mundo, você pode ser um cara muito capaz, se a sua mensagem, o seu discurso não chegar na ponta, game over. Eu vou dar um exemplo aqui, a título de eleição nacional. Na minha avaliação, a eleição de Ciro Gomes. Ele só poderia crescer nas pesquisas, que eu considero uma liderança capaz, qualificada, etc., se ele tivesse a distribuição da mensagem dele nas televisões do país. A campanha começa no período eleitoral, né? E ali tem o guia de televisão. Mas muita gente subestima o poder da televisão. A internet hoje é uma bolha, gente. Então, quando você faz um projeto de internet, de comunicação na internet, você tem que ter a consciência que o algoritmo vai entregar a sua mensagem só para um número muito pequeno de pessoas, a não ser que você invista dinheiro. A televisão não. Todo mundo. Quem aqui não tem uma televisão em casa? Levanta a mão, por favor. Quem tem uma televisão em casa? Levanta aqui a mão, por favor. Veja só. Veja o poder de distribuição da televisão ainda. Então, comunicação tem que ter a sua liderança, tem que ter a sua causa, o seu propósito, mas tem que ter a distribuição da sua mensagem. Ela tem que chegar na ponta. E, tradicionalmente, os partidos políticos, eles tentaram fazer o trabalho de comunicação de maneiras diferentes. Há muito tempo, ali na década de 90, quando o PT começou a ascender como liderança nacional, né, o projeto de Lula, candidato a presidente, e tinha como seu antagonista o PSDB, né, Fernando Henrique Cardoso e por aí vai. Ali, na essência daqueles dois projetos, tinham duas formas de comunicação diferentes. O PT, ele surge ali no ABC Paulista, com trabalhos de comunidade, de militância, nas bases sindicais. Então, o trabalho deles de comunicação era quase de 1 para 1. Chegava aquele militante com um jornalzinho do partido, conversando de 1 por 1, fazendo aquele trabalho de formiguinha, etc. O PSDB era mais inteligente na época, porque eles faziam um trabalho, eles faziam um grande acordo para conseguir uma aliança partidária e ter um tempo grande de televisão. Aí vinha um candidato do PSDB, que não era nem tão conhecido,
Mas quando chegava na eleição, botava o pé e imediatamente o Brasil todo ficava conhecendo pelo guia eleitoral, porque o cara tinha um latifúndio de tempo de televisão. Então, a gente, tradicionalmente, teve essas duas formas mais comuns de distribuir a comunicação. Então, na sua cidade também tem esses dois exemplos. Tem aquele vereador que ele vai de porta em porta, fazer o trabalho, conversando de um por um, tal. Não, vota em mim por causa disso, tal, conversa com a família e outro, até somar os votos. Mas tem aquele cara mais rico, mais estruturado, que é filho, às vezes, de um coronel, não sei o quê, tem muita estrutura, tem uma rádio na cidade, uma televisão, e a comunicação dele está todo dia ali circulando. Fulano de tal, muito obrigado, tal. Então, são duas formas. A internet, ela veio num processo diferente. A internet é a primeira vez que você consegue fazer uma mensagem individualizada. Porque a televisão é feita aqui. Eu falo, está todo mundo ouvindo, mas não sei nem se estão gostando. A internet não, meu amigo. Se o caba não gostar, você vai precisar dele, você tem que ganhar a confiança dele, para ele divulgar a sua mensagem, para ele passar adiante. Porque se ele não participar da sua comunicação, você não consegue distribuir. E aí, quando foi na eleição de vereador, a última, em 2020, eu já sabia disso, que eu expliquei a vocês. Eu tinha passado por formação publicitária, vim estudando marketing digital, e eu pensava o seguinte: eu quero fazer dessa vez agora o quociente eleitoral. O quociente na minha cidade era 3.900 votos. Sozinho. Queria fazer sozinho. E aí o pessoal disse: oxe, tu não faz não, pô. Só se tu tiver R$1 milhão aí. Porque na cabeça do vereador, que gasta R$1 milhão, primeiro, ele pensa que todo voto é comprado. Todo voto é recíproco. E eu sabia que Vitória, na minha cidade, tinha 94 mil eleitores. Eu digo, não é possível que 4.000 pessoas não sejam independentes nessa cidade. Na verdade, tem mais, né? Mas as pessoas vão optando por outras. Então, eu sabia que eu precisava encontrar as pessoas certas. Eu não precisava falar com todo mundo. Primeiro ponto. Segundo ponto, na cabeça do cara que gasta R$1 milhão. Ele pensa que para você ter uma votação dessa, tem que rodar a cidade toda. Eu não saía do centro da cidade. Eu fiz a campanha todinha na avenida do comércio. Mesmo canto. Por quê? Quando eu ia para campo divulgar minha campanha, com minhas propostas, eu sabia que no comércio pegava a cidade todinha, porque o pessoal vinha de outros bairros fazer compra e voltava. Aí eu já não precisava ir lá. Só que eu fazia campanha na rua, só que eu estava mirando a internet. Na internet, eu tinha feito uma vaquinha, a gente tinha juntado R$12 mil, o povo doando de 500, de 100, de 50. A gente fez R$12 mil, teve uns trabalhos voluntários, né, designer, fotógrafo, que isso é importante para a gente fazer a campanha, e juntei um orçamento aí de 22 mil, porque a gente tem que declarar o serviço voluntário também, né? Mas, assim, de arrecadação foi entre 12 e 15 mil de recursos. Eu empurrei R$6 mil no Instagram, na época. Veja, de 12 mil que a gente arrecadou, metade eu torrei no Facebook e Instagram, mas não torrei para a cidade toda. Eu pesquisava ali quem era o jovem, mais escolarizado, que fazia faculdade, e fazia minha comunicação direcionada para quem eu sei que tinha condição de avaliar minha opinião. Mais uma vez, o cara que está precisando, está vulnerável, sai de casa, abre, tem um esgoto na porta, ele não tem condição de ter liberdade de opinião, não. Ele precisa de emprego, ele precisa trabalhar, e a eleição para ele é uma oportunidade de ganhar alguma coisa. Quem desconsiderar isso, que existe uma escassez de alimentos, escassez de riquezas, que as pessoas passam fome e precisam, quem despreza isso vai sofrer na política e nunca vai defender uma ideologia em vão. Porque não existe ideologia para quem passa fome, para quem tem necessidade. Então eu ia justamente no cara, ou nas mulheres, ou em todo mundo que podia avaliar minha opinião e minhas propostas. Então, eu divulgava a minha campanha no Instagram,
Eu ia na rua, passava o dia fazendo a campanha, fazia os stories e divulgava no Instagram, segmentado, para quem eu sabia que podia apoiar meu trabalho. Agora, eu apareci do nada? Não. Eu vinha desde 2012 militando na cidade, lutando pelo transporte, então eu tinha um legado para apresentar. Eu tinha o que apresentar. Eu já era uma liderança no meio dos estudantes. Eu já era viável. Eu tive 2.000 votos para vereador, fui 8º. Então ele vai ganhar. Ele trabalha, é uma liderança, ele pode ganhar, e eu procurei as pessoas certas para ouvir o que eu tinha a dizer. Resultado, eu fiz 3.700 votos. Não atingi minha meta porque faltou 200 votos para fazer o quociente. Mas, assim, eu me elegi só, porque na sobra entrou alguém com 3.400 e tal. Eu ainda emprestei 300 votos para a cauda, vamos dizer assim, gastando R$22.000, se considerar os trabalhos voluntários. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a comunicação, primeiro, ela não vem antes da política. Não adianta você divulgar um nome vazio. Não adianta você sair botando o nome na rua. Ah, eu quero ser vereador, vou botar meu nome na rua. Não adianta se você não tem uma causa. Não adianta se você não é uma liderança. E segundo, comunicação é estratégia. Comunicação não é divulgação. Não adianta você pegar as suas redes sociais, que a gente já está, vocês sabem, né? A gente já está no Instagram de enxerido. Porque o Instagram é uma rede de relacionamento. Aí vem os vereadores e faz a rede social de mídia. A gente pega uma rede de relacionamento e faz de mídia social, faz de divulgação. Aí o que é que a gente faz? Pega um card, manda o design fazer, aí bota assim, André, parabéns, Vitória de Santo Antão, pelo seu aniversário, tal. O que é isso? O que é que isso vai agregar na vida da pessoa que está acostumada a ver foto de evento, está acostumada a ver a internet para se entreter? Isso não acrescenta. Então, assim, é importante que vocês tenham em mente, no uso do Instagram, no uso do Facebook, do Twitter e de outras redes sociais, inclusive do WhatsApp, que ali você vai estabelecer um relacionamento com o eleitor. Um relacionamento se faz de 1 para 1. Não faz como a televisão de antigamente, que a gente pegava um programa, sei lá, um programa de rádio, falava ali, quem escutou, escutou, quem não escutou, paciência, e falava, só tinha uma direção a nossa comunicação. Vinha da minha boca para fora. A internet não. Se eu falar uma coisa no WhatsApp, o cara vai me responder, da resposta dele eu vou dar outra. E toda ação minha vai ter uma reação. Se amanhã um vereador botar uma foto entregando cesta básica, no outro dia tem mais 10 no WhatsApp dele, querendo mais cesta básica também. Então, o que você vai comunicar vai gerar uma reação. Pessoal, só para acrescentar aqui, quem tiver alguma dúvida, pode interromper na hora, tá? Levantar a mão e a gente faz um parêntese aqui. Então, quanto tempo eu tenho aí, Matheus? Sabe dizer? Pode ficar à vontade, né? Então, essa eleição agora, de 2022, eu pretendo ser candidato a deputado estadual. E a primeira pergunta que todo mundo faz é assim, André, eu sei que tu é forte em Vitória de Santo Antão. Tu vai sair de lá de mais de 10.000 votos, tal. Mas tu está visitando outras cidades. Toda vez que alguém perguntar isso a mim, eu pergunto de volta assim, ele ainda não entendeu como é que funciona a comunicação estratégica. Porque eu não vou chegar na pessoa no território dela. A internet permite que a gente chegue nas pessoas pelo gosto delas. Eu vou chegar no celular dela. Todo mundo tem um WhatsApp. Todo mundo tem um celular hoje em dia. O eleitor de opinião, existe ele em Araripina e existe em Recife. Agora, como eu vou encontrar esse eleitor de opinião? Ele tem algumas características. Você precisa saber fazer uma leitura desse seu eleitor. Então,
No Instagram hoje, tem como eu pegar as pessoas que me acompanham em Vitória, se eu tiver recurso, né? Porque também precisa de investimento. E eu consigo fazer uma semelhança, eu consigo encontrar um eleitor semelhante àquele seguidor lá, no sertão do Araripe. Então, por exemplo, hoje eu tenho condições de gravar um vídeo em Vitória, de Santo Antão, na minha cidade. Eu ando de bicicleta, não tenho carro, não tenho moto. Eu andando de bike, defendo uma proposta lá socioambiental, de a gente lutar pela redução do carbono, né? Então eu posso gravar um vídeo ali, ou então sobre a causa animal, quer que seja a sua causa, eu posso gravar um vídeo. Esse vídeo é veiculado no meu Instagram e eu consigo identificar quem assistiu até 90% do meu vídeo. Porque quem assistir até 90% de um vídeo na internet hoje, ou ele lhe ama ou ele lhe odeia. Porque, você sabe, né? O inimigo, às vezes, é mais fiel do que quem lhe ama. Quem dizia isso era Nelson Rodrigues, né? André, posso fazer uma intervençãozinha bem rápida? Pode. Queria fazer uma pergunta. Pode ficar. Na Vossa Excelência. Tá, aproveitar que o público jovem está aqui, tem muita interação com Instagram, Facebook, onde tem essa parte de público-alvo, né? A distribuição da mensagem, a quem você quer levar. Aí eu queria fazer uma pergunta prática. Qual é a diferença do vídeo, do Reels, para o vídeo comum, em termos de interatividade com o público? Certo. Veja só, gente. A gente também tem que acompanhar as tecnologias. O Facebook hoje, a Meta, né, é proprietária do Instagram, do Face e do WhatsApp. O Facebook está morrendo. Isso é um ponto importante. Para alguns, o Facebook já morreu até. Mas só que a gente sabe que no interior ainda é muito usado. E o Instagram, buscando rentabilidade, ele está cada vez mais segurando a tua mensagem. Ele está cada vez mais segurando. Então, quando você bota uma foto, um vídeo, o que é que o Instagram mede para poder saber se vai entregar o teu vídeo para outra pessoa? Ele mede interação e retenção. Eu vou chegar lá no Reels. Então, eu botei agora um vídeo de 1 minuto, certo? O Instagram vai pegar e vai entregar a 100 pessoas que me seguem. E ele vai medir se aquelas 100 pessoas curtiram, compartilharam, comentaram. Isso é a interação. A pessoa interagiu comigo. E a retenção, ela assistiu até o final? Assistiu 1 minuto? Entendeu? Então, a partir daquilo, vamos supor que as 100 pessoas gostaram muito do meu vídeo, assistiram até o final e ainda curtiram. Aí ele, opa, o vídeo é bom, eu vou entregar a mais gente. Certo? E a partir daí é que seu vídeo vai ter alcance. Por isso que é importante vocês terem em mente, sempre que gravar um vídeo, seja no Reels, seja no Feed, os 5 primeiros segundos. O eleitor hoje, a audiência, está impaciente. Ela escuta 5 segundos, se for conversado de besteira, ele passa logo e vai para o outro. Então, nos meus 5 primeiros segundos, eu sempre penso uma coisa que as pessoas vão querer assistir o vídeo todo. Então, por exemplo, eu estou fiscalizando uma denúncia que eu recebi de que a prefeitura fez uma formação de 2 milhões num hotel de luxo em outra cidade. Aí eu digo, pessoal, estou dando entrada no Tribunal de Contas. Então a pessoa, eita peste, o que aconteceu agora? Desmantê-lo. Aí vai querer ver o vídeo todo. Então, independente se você vai botar no feed ou no Reels, o mais importante é você ter um assunto relevante que a pessoa queira assistir tudo. No Reels, ele tem uma capacidade muito maior de alcançar as pessoas do que o feed. Muito maior. Por quê? O Instagram está perdendo espaço para o TikTok. Pelos donos das redes sociais, a gente ficaria 24 horas naquela rede social, sem parar. Entendeu? Por isso que ele mede interação e mede retenção. Ele mede quanto tempo a pessoa fica assistindo. Quem aqui tem TikTok, assim, gosta de ver TikTok? Levanta a mão, por favor. Pronto, pouca gente ainda. Mas quem tem sabe que quando você começa a assistir, meu amigo, não para não. Fica assim, passando. Então, o Reels foi uma tentativa do Instagram de brigar com o TikTok. Ele disse, rapaz,
Se eu não criar agora uma ferramenta parecida, eu vou perder espaço. O próprio Story do Instagram foi uma maneira do Instagram brigar com o Snapchat. Snapchat era uma rede social que só tinha Story, certo? E aquela rede social estava ganhando muito espaço, o Instagram foi e criou uma ferramenta igualzinha e destruiu o Snapchat. Eles estão tentando fazer a mesma coisa com o TikTok. Então é por isso que, se você gravar um vídeo no Reels, ele vai ter mais efeito do que no feed. Mas significa que todo vídeo seu tem que ir para o Reels? Não. Porque a turma quer assistir o Reels, normalmente, hoje o quê? Dancinha, uma coisa mais entretenimento. Então, se você for fazer uma coisa mais séria, eu sugiro, você vai fazer um vídeo de 3 minutos. Amarra os primeiros 5 segundos, para ser já o assunto mais polêmico do vídeo, para todo mundo querer assistir tudo. E você faz o carrossel. O carrossel, você sabe, né? Passando as fotos, 3, 4, 5 fotos. Pronto. Eu faço isso com vídeo. Eu boto 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Aí a turma assiste o primeiro vídeo, aí passa para o segundo, passa para o terceiro. Isso retém mais do que 4 fotos. Entendeu? Mas assim, se você tiver uma ideia bacana de uma coisa rápida, eu fui me vacinar, eu quero divulgar isso. Aí faz o vídeo da vacinação bem rápido, 30 segundos, divulga no Reels. Não, eu quero discutir uma coisa séria, não vai caber no Reels porque é muito entretenimento lá. Mais alguma dúvida? Eu sei que alguém levantou a plaquinha aqui, eu só não sei quanto tempo era. 5 minutos, né? Tem uma dúvida? Vem cá. Fala daí, eu repito. Rapaz, é pouco, é 2,5%, 5%. Vai depender do quão forte é a tua rede social. Eu não tenho muitos seguidores, né? Eu tenho uns 15 mil quase seguidores, e eu consigo ainda atingir 10%, 5%, 5 a 10%. E já é um conteúdo muito, muito alto. Por isso, gente, que a principal rede, decore isso, a principal rede social para vocês, para todo mundo aqui, não é o Instagram, não é o Facebook, não é o Twitter. É o WhatsApp ou o e-mail. Porque o WhatsApp vai garantir, se você tiver 1.000 contatos no WhatsApp, ele garante que 1.000 pessoas recebam sua mensagem. O Instagram não, vai segurar o teu conteúdo. Então, toda a sua ação nas redes sociais, você tem que utilizar para captar o WhatsApp da pessoa e conversar com ela na outra rede social ou no e-mail. Agora é bom não encharcar a pessoa, né? Sempre que você tiver uma ação relevante, faça uma vez por semana, divulgue nas suas listas de transmissão no WhatsApp. Quem tiver com tempo e disponibilidade, pesquisa na internet, no YouTube, a expressão, anota aí, funil de conversão de voto. Funil de conversão de voto. O que é um funil? É como se fosse um triângulo, certo? Na base larga, vai estar as redes sociais, Facebook, Instagram, sua divulgação. Na ponta vai ter o WhatsApp, embaixo. Ou o e-mail, que é a divulgação, a comunicação individualizada. E qual é a ideia do funil? Você conversa com as pessoas nas redes sociais mais abrangentes e vai afunilando até você ter um contato individual. Nessa relação com a pessoa, ela vai ter tanta confiança em você que no dia da eleição ela já vai conhecer o teu projeto. Você vai ser mais famoso para ela do que o William Bonner. Porque imagine, toda semana a pessoa vê uma ação tua. Gente, a ação não é reunião não, tá? Bati foto agora, estou com fulano e tal, obrigado. Não é isso. É uma coisa que seja importante para a cidade, para o teu eleitor. Pô, eu estou lutando pelo transporte e abri um requerimento agora para a melhoria do ar-condicionado, tal. Aí é relevante. Agora, se você acaba de sentar com o prefeito, tal, parabéns, prefeito, obrigado pela chuva, aí é brincadeira. Não é relevante para a pessoa vai encher o saco. Então, procure aquilo que tem a ver com a sua causa, com a sua liderança, e uma vez por mês, você mostre como você está avançando na sua causa. No final dos 4 anos, a pessoa te viu toda semana no celular. Para ela, você é uma celebridade, você é famoso, bicho, trabalha retado, velho, ele é muito atuante, só tem ele na câmera, o resto não está nem trabalhando. Por quê? Só chega para ele a tua mensagem no WhatsApp. Entendeu? Tem mais alguém? Walter, eu sou assessor da cidade de Pojuca. Eu tenho uma dúvida.
Sobre essa questão do WhatsApp, porque, na verdade, eu acho que não chega a todas as pessoas que estão na linha de transmissão. Se você fizer a linha de transmissão de 1, 2, 3 ou 4, ela não chega diretamente, porque eu imagino, que eu já observei, que você tem que ter contato com aquela pessoa que você tem. Se você não tiver nenhum contato, sua mensagem que você vai não chega, não. Perfeito. Por isso que todo marqueteiro digital sugere você usar o e-mail, que o e-mail vai chegar. O WhatsApp, gente, ele está cada vez mais bloqueando a sua relação para não ter aquele disparo em massa de fake news, etc. Então, assim, primeira coisa, para a pessoa receber sua mensagem, ela tem que ter seu número salvo, senão ela não recebe, e você o número dela. Segundo, se ela parar de conversar com você em algum momento, ela parar de receber também a mensagem. É o que ele está dizendo. No gabinete da gente tem 2 pessoas todo dia falando com as pessoas no WhatsApp. Não é o recomendado. O recomendado é você fazer a lista de transmissão não no WhatsApp, mas numa lista de e-mail. Entendeu? O Telegram era melhor, mas aí o Telegram, o TSE ali virou terra de ninguém, o Tribunal Eleitoral está cancelando o Telegram, né? Tem uma dúvida ali, depois você. Bom dia a todos, vereador Mica, de Cedro. Eu queria aqui, nesse momento, parabenizar a mesa, né, pela essa magníssima juventude aí que vem direcionando dentro da nossa política, e eu acho muito importante a política ser direcionada aos jovens, aonde inova e traz ideias de enriquecimento. André, eu estou aqui ouvindo a sua palestra e achando muito interessante a sua questão da sua trajetória política e também as suas estratégias políticas. Eu acho importante e quero dizer também que quando você iniciou lá, sendo aquele liderança da juventude, do estudante universitário, você tinha um propósito na vida que era chegar hoje, aonde você está aqui, né, como legislativo, e deu um primeiro passo. Eu acho que talvez você avançou um pouco na questão de ir logo para o deputado. Mas, assim, falando em relação à estratégia política, foi muito bem a sua trajetória para chegar hoje aonde você está. E eu acho importante isso, eu acho que a gente tem que ter isso em mente e ter um propósito dentro da política, que é realmente trabalhar a favor do povo e que a ideia seja exatamente isso. Nunca se direcione na política para se beneficiar próprio. A gente sabe que na política, hoje em dia, é mais interesse, mas é preciso que o jovem se acorde para isso, é preciso que a juventude entre na política para defender os interesses do seu município. Perfeito. Mas aqui a pergunta é bem breve e é pequenininha. Eu só queria saber de você qual o tempo máximo que a gente poderia fazer esse vídeo para que chegue ao alcance mais de pessoas. Certo. Primeira regra, gente. Se o que você tem a dizer é relevante, pode ter 5 minutos, pode ter 30 segundos, a turma vai assistir tudo. Agora tem que ser relevante. Não adianta você, por exemplo, ser uma liderança da juventude, por exemplo, ou então da mulher. Se a pessoa não entender qual o benefício da tua liderança para a vida dela, aquilo ali vai ficar vazio. Você ser vereador, ser deputado, ser presidente, isso não é um propósito. O propósito é, eu sou vereador porque eu vou fiscalizar o prefeito para ter transparência na cidade. Ou eu vou ser vereador porque o meu bairro está precisando de alguém aqui. Então, o propósito está ligado a uma coisa objetiva que vai ajudar a vida da pessoa. Então, essa coisa objetiva ela tem que ter relevância. O que vai dizer o tempo não é o formato, é o conteúdo. Então, por exemplo, você é um vereador que você trabalha muito na saúde da cidade, certo? E aí os postos médicos estão sem medicamentos. Isso é relevante para a população? É, porque ele precisa. Aí você foi exercer o seu trabalho como vereador, entrou no posto, mostrou um vídeo que está faltando medicamento e o médico lá, sei lá, o dentista, dizendo que está botando do bolso. Meu amigo, se tiver 15 segundos, vai todo mundo ver. Se tiver 3 minutos, todo mundo vai ver.
Então, procure ações relevantes para as pessoas. Não adianta, gente. Apresentei um requerimento. Teve um cara lá que teve 2.000 requerimentos no mandato dele, teve 300 votos. Ele teve mais requerimento que voto, ele prejudicou mais o meio ambiente do que fez. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, não adianta, o povo não é besta assim. Você ir lá, apresenta um requerimento para iluminar o meu bairro. Aí chega o carro da CELP, troca a lâmpada, aí você bate uma foto assim, disse que fui eu. Eu sei que vai ter gente que vai se iludir, achar que foi você que trocou a lâmpada. Mas, assim, a maioria da população hoje está mais consciente. Isso não é exatamente relevante, porque trocar luz, até a comunidade se juntar ali e fazer uma cotinha, troca. Você tem que trazer uma coisa, de trazer propostas sérias para a sua cidade. Ó, saneamento, eu vou conversar com o prefeito, eu vou conversar com a Compesa. Compesa, tem projeto aqui para resolver saneamento no meu bairro? Tem. Quanto é? Rapaz, aí é em torno de 5 milhões. Eu vou conversar com o deputado agora. Deputado, tal. 5 milhões, rapaz, a gente ajeita ali, tal. Conversa com o prefeito. E as pessoas aí começam a compreender que o seu trabalho tem um impacto real na vida delas. Então, aí, e o resto é você novelizar o seu trabalho. O que é novelizar? Quem assiste novela sabe. Se você só assistir um episódio da novela por semana, você vai entender a novela toda. A comunicação da gente é a mesma coisa. Você não está lutando pelo bairro, você tem que novelizar a sua luta. Toda semana falar as mesmas coisas, claro, avançando, né? Não enchendo a abobrinha. Tem uma pergunta aqui. Bom dia a todas e a todos. Me chamo Jamerson, estou vereador da cidade do Cabo Santo Agostinho. Sigo você, André, nas redes sociais. Trabalho excelente que vem fazendo em Vitória. Minha dúvida é a seguinte: as pessoas estão cansadas de verem discurso político nas redes sociais, porque a gente faz para um público em geral, a gente não sabe quem é o nosso público por total. Você concorda com a questão de você postar fotos familiares? Ela tem engajamento para visibilidade por você ser político, além de você colocar as ações políticas, colocar a foto do seu dia a dia, do lazer, entre aspas, com a família. É positivo ou negativo essa questão? Muito obrigado. Eu acho que vai depender de cada contexto, certo? Por exemplo, nas minhas redes sociais, eu sempre divulgo questões privadas, de relacionamento e tal. Agora, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, assim, existe uma crise de liderança, de representatividade na sociedade. Se fizer uma enquete hoje, perguntando ao eleitor de Pernambuco, que está tendo um evento de vereador, o que é que você gostaria de fazer aqui? Eles iam querer soltar uma bomba, pensando que era todo um ladrão aqui conversando. O eleitor está acostumado a ver notícia no Jornal Nacional de escândalo de corrupção ligado a políticos. Então, ele vê o caba sair da luta, ser humilde, batalhar, dizer que vai fazer alguma coisa, entrar na Câmara e sair com um carro de luxo. Então, você tem que começar a moderar, primeiro, tudo aquilo que eu falei, o seu propósito, para você ganhar a confiança das pessoas. E outra coisa, que parte da sua vida privada você vai divulgar, né? Porque imagine, você divulgando, eu estou aqui jantando, o povo passando fome, e você num restaurante chique, comendo, tal. Veja que maravilhosa essa torta aqui. Então, você tem que saber equilibrar. Eu acho importante você divulgar uma parte da sua vida pessoal, porque as pessoas precisam ver que você é um ser humano, que você trabalha como ele, que você é um servidor público, somos servidores públicos, ou seja, não são... os vereadores, a maioria dos vereadores são tidos como pessoas importantes da cidade. E a gente precisa quebrar isso e dizer, eu sou teu funcionário, você é meu patrão. Entendeu? Então, o que você está passando na sua vida pessoal? Você tem que ancorar o seu trabalho. Entendeu? De certo modo. Você tem que mostrar a sua vida pessoal, mas mostrar que ela está vinculada à sua luta. Então, por exemplo, final de semana com a família, depois de uma semana de luta, espero que você tenha feito uma semana de luta mesmo, trabalhar de verdade. Estou aqui no domingo com a família, tal, segunda, lutar novamente, tal. Minha filha, eu sempre tento ensinar ela coisas sobre honestidade e tal. Gente, tudo isso eu estou fazendo, assim, partindo do pressuposto que vocês vão falar a verdade, né? Assim, não vão mentir. Mas, assim,
você sempre, mesmo que você traga a sua vida pessoal, você aliar de alguma forma, deixar a semente do seu trabalho, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma trajetória na cidade que eu sou estudante. Eu tenho uma trajetória na cidade que eu defendo o meio ambiente. Então, eu ando de bicicleta, vou trabalhar de bicicleta e tal. E, às vezes, acontece situação no cotidiano que é oposto. Teve uma vez que o flanelinha lá da frente pediu uma carona na bicicleta, eu botei ele no quadro, rodei, alguém filmou, tal, joguei na internet. Ali tem a ver com política, não tem nada, mas, ao mesmo tempo, mostra que é o meu veículo, que assim, eu não sou mais importante do que ninguém. Então, a sua vida pessoal também está ligada à sua vida política. Assim. A gente sacrifica, né, na verdade, a vida privada por causa da vida pública. Eu acho que a gente estourou muito tempo, né? Tem mais alguma pergunta? Alguém? Não. Tem não, estourou, né? Tem mais um aqui, viu? Tem alguém ali? Bom dia, André. Bom dia a todos da mesa. A última, né? Em nome de quem eu saúdo, Rânia, vereadora de Sanharó, Mateus. Também saúdo todos da Frente Jovem Parlamentar pelo trabalho que vem fazendo, atuando, do qual faço parte e sou muito grata por estar junto a essa frente. Estou vereadora pela cidade de Afogados da Engazeira, sou Gal Mariano e lhe acompanho, André, no Instagram. Já tivemos a oportunidade... Eu só não estou lhe vendo. Estou aqui. Ah, tá bom. Já tivemos a oportunidade de conversar. André, a pergunta que eu quero fazer, na verdade, para mim, talvez ela já não seja mais pertinente, mas reconheço que alguns colegas ainda estão a um nível de entendimento de rede social e precisam também saber, ao menos, as pequenas táticas, talvez, como ingressar nesse meio. Eu tenho feito, porque eu vi alguns comentários de colegas que ainda também não conseguem ou não adentraram as redes sociais. A pergunta é essa, e parabenizar mais uma vez você pelo seu trabalho em Vitória. Obrigado. Pessoal, veja, antes de qualquer coisa, eu vou pedir para vocês anotarem, quem quiser tirar alguma dúvida, o meu WhatsApp, tá? Quem quiser anotar, pega aí, é 81, área de cobertura, 98852-2181, 8852-2181. E meu Instagram é André Carvalho IG. E aí, quem tiver dúvida, pode perguntar a mim posteriormente. Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que pensar na comunicação de vocês é como ela vai ser estratégica para a sua vida política. Então, você tem que fazer uma avaliação primeiro da sua liderança política. Se você ganhou a eleição comprando voto, só comprando voto, etc., isso não vai trazer nenhum benefício para a sociedade. Agora, se você tem um trabalho, ou no seu bairro, ou na saúde pública, ou junto a estudantes, ou de transparência, você primeiro tem que entender isso, qual a sua função na cidade, sua função na sociedade e na Câmara, o que é que a sociedade está ganhando com o seu mandato. Quando você entender isso, sua comunicação vai novelizar isso, vai transparecer isso. Não adianta você estar comunicando coisas que não são relevantes para as pessoas. Uma vez ou outra a gente bota. E aí a maneira como você vai abordar isso pode ser com você, com a câmera na mão, o celular e divulgando. Entendeu? Teve um deputado que foi eleito no Rio Grande do Norte, Kelps Lima, que a campanha dele foi um celular na mão e um desejo no coração. Ele foi uma campanha barata, só com um microfone e lapela, foi um dos deputados mais bem votados. Então, a maneira que você vai entrar nas redes sociais é você lembrando que você tem que fazer um relacionamento. Você lembrar que a toda oportunidade você tem que migrar aquela relação para o WhatsApp e para o e-mail, que ali você vai ter um contato mais individualizado. E você saber que você tem que divulgar o que é relevante para as pessoas e que tem a ver com a tua liderança e com a tua causa. Entendeu? Então, vindo no congresso da UFVP, tal, a turma, beleza, o que é que eu ganho com isso? Minha rua continua com esgoto, continua sem iluminação e o cara está passeando. Ele vai pensar isso. Então, o
Que tipo de informação você veio trazer aqui? Como a pessoa vai se beneficiar disso? Entendeu? Pessoal, está muito estourado o tempo. Quem tiver mais dúvidas, vou repetir meu WhatsApp, 88522181, e meu Instagram é André Carvalho IG. Só seguir lá, manda um direct que a gente tira dúvida. Obrigado, pessoal. Obrigado, doutor André, por esse momento. Antes de continuarmos, portanto, aqui a solenidade, nós gostaríamos de registrar a presença também no dispositivo de honra do presidente da UVP, vereador Léo Duarte, e também do presidente da Câmara de Vereadores do município de Garanhuns, vereador Johnny Albino. Obrigado a todos pela presença. Vamos dar prosseguimento, portanto. Eu gostaria de agradecer, André, pela aula, mais uma vez. Gostaria de valorizar a presença do presidente da UVP, Léo Duarte, do presidente da Câmara de Garanhuns, Johnny Albino, que estão compondo a mesa. Gostaria de agradecer nominalmente os membros da Frente Jovem Parlamentar. André de Carvalho já está por aqui, Caio Alberto de Poção, Alexandre de Carpina, Pedro